Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Cão da Morte, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui do canal, e se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist nos cards aqui em cima. O livro do mês de outubro foi O Cão da Morte, que foi bem providencial na verdade, já que em outubro eu estava bem no clima de ler livros de terror, suspense, e O Cão da Morte tem uma pegada bem mais para este lado, assim, digamos um sobrenatural que vai pairar nestes contos, que é um lado diferente de Agatha Christie. Esta aqui é uma leitura inédita para mim no projeto, que quem acompanha o projeto sabe que vários dos livros que eu estou conversando com vocês aqui eu já tinha lido, estou relendo, mas esse aqui eu nunca tinha lido, e ele é um dos livros menos conhecidos de Agatha Christie, não está nos famosos e dá para entender perfeitamente o porquê enquanto você está lendo, já que as histórias não são muito comuns, assim, na escrita da Agatha. Ela vai para um lado bem diferente do que ela aborda normalmente, então tem esse ar sobrenatural, elementos fantasmagóricos, espíritos, sexto sentido, premonições, então puxa muito para esse lado. Este foi publicado na Inglaterra originalmente em 1933, por sinal no mês de outubro, né? Então acho que era até para aproveitar este clima de Halloween também. 12 contos compõem um livro, alguns contos são bem interessantes, outros nem tanto. Ele não é um livro que mantém assim a qualidade de contos, tem contos muito bons, tem contos bem medianos, e o conto que dá nome ao livro, que é o primeiro conto, O Cão da Morte, é um desses contos bem medianos. Terminei este primeiro conto já um pouco decepcionada, pensando se seria assim os outros contos. Parece que a Agatha tomou aí algumas pílulas, algum remédio, porque é um conto bem viajado. Ela vai usar muito dessa questão de outros sentidos, assim, sobre-humanos, de uma pessoa passado, presente, coisas assim muito aleatórias e confusas, sabe? E não é nem essa questão confusa, porque o conto simplesmente, pra mim, não foi interessante. Depois desse conto, eu acho que não teve, assim, um que me desagradou muito. E por outro lado, tem contos muito bons. A Agatha vai usar esses eventos sobrenaturais, com casas mal assombradas, sessões assim espíritas, até pessoas possuídas em alguns desses contos, para também trabalhar a questão de eventos verdadeiros e eventos fraudados. O sobrenatural sempre foi muito cheio de fraudes, pessoas que se dizem especialistas, médiums, e ela usa muito isso aqui. Às vezes são reais, assim, no mundo do livro, outras vezes não. E quando não são reais é bem interessante, porque ela vai usar essas pessoas para enganar outras, né, para passar a perna ou cometer algum crime mesmo, como alguns de assassinato, de roubo. E esses contos são alguns dos melhores para mim. Os contos que ela brincou com essa questão sobrenatural, mas de uma forma mais terrena, assim, de uma forma mais normal, que é justamente essa questão da fraude, que muitas pessoas acabam caindo, achando que estão vendo algo, mas não estão, e sendo completamente enganada por pilantras, por criminosos. Os contos que não são, os contos assim verdadeiramente sobrenaturais aqui, são muito perturbadores. Tem alguns contos de Casa Mal Assombrada, tem um que envolve uma criança que eu achei bem bizarro. Tem outros contos também que envolvem uma médium. Acho que um dos últimos contos que envolve uma médium também é bem assustador, assim, em relação ao que acontece. Um conto que envolve um gato aqui me lembrou muito aquele feeling do Gato Preto do Poe, né? Tem um conto da Edgar Allan Poe que envolve o gato preto, e aqui também tem um conto assustador que envolve um gato. Um dos últimos contos do livro, SOS, também foi um dos meus preferidos. Carro de um homem quebra próximo a uma casa. Ele tá no meio do nada, na verdade, é uma casa bem isolada e tem muita chuva e neblina, e ele chega a esta casa e tem uma família, só que essa família tá muito esquisita, tem duas meninas jovens que parecem assustadas e não sabem muito bem porquê, e ele vai tentar lá descobrir o que é. Eu gosto do desenvolvimento deste conto, que eu acho que é o último conto, na verdade, é o conto SOS. Outro conto que eu destacaria, antes de destacar o conto principal, vale dizer, outro que eu destacaria é O Mistério da Jarra Azul, também tem um lado bem ardiloso de Agatha Christie, que você acaba reconhecendo um pouco ela em alguns desses contos. Outros, né, como O Cão da Morte, eu achei bem pouco, assim, Agatha Christie, bem pouco a pegada do que ela costumava fazer. Eu destacaria aqui, entre os meus contos favoritos, o conto do receptor de rádio, apesar de ser um conto simples e previsível, O Mistério da Jarra Azul, que eu gostei bastante do desenvolvimento, assim, em relação ao que acontece no final. SOS, que foi o que eu mencionei, da pessoa que quebra o carro perto de uma casa no meio de uma chuva e neblina. E claro, aqui vamos para o verdadeiro protagonista deste livro, que é o único
conto que é muito conhecido e famoso, que é o Testemunha da Acusação. O conto Testemunha da Acusação apareceu pela primeira vez no Cão da Morte, e é isso que eu diria que torna este livro levemente famoso, porque o Testemunha da Acusação é uma das principais histórias de Agatha Christie, uma das mais conhecidas. Posteriormente, ela transformou este conto em peça de teatro, uma peça muito famosa que ganhou adaptações para a televisão e para o cinema. A adaptação deste conto para o cinema é incrível, o filme em preto e branco, antigão mesmo. Eu não lembro se eu cheguei a assistir no Netflix ou de Flix ou na net mesmo, não lembro qual foi. Mas vale muito a pena, já deixo aqui a recomendação, porque é uma das melhores adaptações de Agatha Christie. Claro, preto e branco, eu sei que algumas pessoas não gostam de assistir filmes mais antigos, mas essa é muito boa. E este conto apareceu pela primeira vez aqui, gente. Só que este conto não tem nada a ver com os outros contos do livro. Este é um conto de crime mesmo, de tribunal e de investigação. E é uma das melhores histórias de Agatha Christie no quesito desenvolvimento. É muito engenhoso. A psicologia que a autora utiliza nessa história é uma das suas marcas registradas, assim, a forma como ela consegue levar o leitor, induzir o leitor a tentar entender o que está acontecendo ali. Inclusive, eu creio que esse seja o conto mais famoso de Agatha Christie. A gente tem aqueles livros mais famosos, de romances mais famosos, né, como Assassinato de Roger Ackroyd, o Caso dos 10 Negrinhos, né, e não sobrou nenhum, Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo. Temos aqueles títulos super conhecidos nos romances, mas o conto mais famoso de Agatha Christie definitivamente é o Testemunha da Acusação, que está neste livrinho aqui. Ele já apareceu em outros locais, então dá pra você ler se você não tiver esse livro, tanto que eu já tinha lido e eu não tinha esse livro, né? Eu comprei recentemente. Mas então é a grande estrela do livro, apesar de você não entender bem o que ele está fazendo aqui, já que ele é tão diferente de tudo que você está lendo. De forma geral, ele é um livro com altos e baixos. Eu acho interessante porque eu adoro conhecer outros lados de Agatha Christie, mas de fato tem alguns contos bem mais ou menos aqui, outros são muito bons, mesmo com este lado um pouco mais diferente, mas não é o tipo de livro assim que você associa a Agatha Christie. Eu acho que é um livro para quem primeiro gosta, né, mais desse lado sobrenatural, e também para quem já está familiarizado com a autora e quer conhecer um outro lado, mas de forma alguma eu diria comece pelo Cão da Morte, porque não faria muito sentido. Nossa leitura para o mês de novembro é nada menos que Assassinato no Expresso do Oriente, um dos livros mais famosos de Agatha Christie, uma das histórias mais famosas, mais populares, e calhou justamente de cair no mês em que o filme, a adaptação, a nova adaptação, né, diga-se de passagem que já tem outras, está prestes a chegar aos cinemas, chega aos cinemas agora em novembro, então vai ser uma ótima oportunidade caso você queira ler conosco ou até ler no comecinho do mês antes, para depois assistir a adaptação e a gente conversa um pouco mais no finalzinho do mês. Neste caso, eu vou até tentar também falar um pouco mais sobre a nova adaptação, porque eu pretendo assistir a adaptação agora no mês de novembro. Mesmo que você não esteja participando ativamente do projeto, todas as leituras, todos os meses, Assassinato no Expresso do Oriente é uma boa ideia, então vamos lá, vamos ler Assassinato no Expresso do Oriente juntos, e eu vou deixar o vídeo marcado pra gente discutir e conversar um pouco mais sobre este livro no dia 25 de novembro, acho que é uma sexta-feira. Então eu volto aqui no final do mês de novembro e a gente conversa um pouco mais sobre o livro e sobre o filme. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Vamos continuar a conversa nos comentários. Me fala o que você achou do livro, se você já leu ou se você quer ler. E eu vou deixar a playlist Agatha Christie aqui ao lado, caso você tenha perdido algum vídeo. É isso, beijos e até a próxima!